Hoje vamos mostrar-vos as diferentes soluções de transporte refrigerado para mercadorias, desde as maiores, que são os caminhões, até as menores, que são os furgões. E para isso estamos hoje aqui na Frigicol Portugal, que vão mostrar-nos as diferentes soluções e aplicações que estes equipamentos de frio têm. Vamos começar então com o transporte refrigerado em caminhão. Eu tenho aqui o Silvino que me vai ajudar a compreender aqui a solução mais recente do mercado, não é, Silvino? Este é o Advancer, sim, certo? Este é o A400 monotemperatura. Estamos a falar de uma unidade completamente disruptiva face ao que nós tínhamos anteriormente, que era a gama SLX. O Advancer trata-se de uma máquina 100% programável, ou seja, o caudal de ar pode ser programado em função da carga que nós vamos levar. Pode ser uma carga tão dispar como, por exemplo, que hoje em dia está na moda, a questão das vacinas, que são cargas demasiado preciosas e sensíveis, até à distribuição alimentar ou outras. Portanto, mediante o tipo de carga que nós pretendamos levar e o nível qualitativo da mesma, nós podemos programar o equipamento para tirar um maior rendimento e uma maior eficácia da relação entre o desempenho e, por exemplo, o consumo de combustível. Essa parte compreendível, mas podemos ver aqui o cofre? Força! Ver aqui as portas. E aqui onde temos o coração, não é? O coração da máquina. Uma situação que salta logo à vista numa primeira análise é o menor número de componentes face ao modelo anterior. Ou seja, em termos do Advancer, este é o Advancer que tem menos componentes do que o SLX. A geração anterior. Exatamente. Da Thermo King, certo? Por um lado, permite que o intervalo de manutenção seja muito mais dilatado. Para as 1500 horas do modelo anterior, a manutenção preventiva do Advancer passa de 3000 em 3000 horas. Há uma redução de cerca de 30% da manutenção programável e, por outro lado, menos 60% daquela manutenção não programada, que é as avarias em estrada, por exemplo. Sim. Mas esta redução, por exemplo, na manutenção, pode beneficiar o quê? O tempo de paragem? Como é que o transportador consegue valorizar esta diferença? Também, por um lado, ao alargar o intervalo de manutenção, permite que venha menos vezes à oficina. Por outro lado, ao ter menos componentes que sofrem intervenção ou substituição, permite que o tempo em oficina para fazer essa mesma manutenção seja muito mais reduzido. Logo, custo de manutenção mais baixo e tempo de imobilização mais baixo também. Okay. Outro elemento diferenciador na questão do A400 são os dois comandos independentes, ou seja, esta unidade tem um comando para o motor e um comando para os evaporadores. Isto permite, na prática, que independentemente do caudal que esteja a ser usado para o interior da caixa, haja um trabalhar constante do motor diesel, ou seja, permite-lhe entre 30% a 40% menos de consumo de combustível, dado esse trabalhar muito mais linear, muito mais constante, obrigado, e por outro lado também faz com que esta seja a máquina mais silenciosa do mercado, porque independentemente do esforço que ela esteja a fazer para debitar o caudal de ar para dentro da caixa, o motor diesel tem uma rotação constante. Bom, e sendo mais silencioso, isto para o motorista também ajuda, não é? Por exemplo, aqueles que têm que pernoitar, por exemplo, no caminhão, vão ter aquele motor de frio atrás. Sim, um dos melhores feedbacks que nós temos tido desta máquina é exatamente o que acabou de dizer. Os motoristas que passam a noite junto a equipamentos que têm que manter o trabalhar para manter a temperatura dentro da caixa, são muito mais silenciosos e muito mais confortável para quem dorme a 2, 3 metros dele. Pois. Estamos a falar de ruído na casa do menos 1,5 a 2 decibéis, face também à tal média que já abordei anteriormente, e a nível de eficiência, é uma máquina que ronda os 60% a 70% mais de eficiência de qualidade de produto transportado do que a média do mercado que nós temos atualmente. Aqui então é o centro de toda a operação, será isso? Aqui é o comando da máquina. Se reparar, face ao que nós tínhamos vindo anteriormente a estar habituados no mercado dos equipamentos de frio, o comando da nova série Advancer é completamente disruptivo. Desde logo salta à vista, que é muito parecido com o ecrã de um tablet ou de um telemóvel que nós usamos no dia-a-dia. Ele, há de reparar, é completamente retroiluminado, ou seja, aquelas situações desagradáveis que muitas vezes os motoristas tinham que andar com um isqueiro ou uma lanterna para operar durante a noite, desaparece porque ele retroilumina-se na totalidade. É muito intuitivo a nível de funcionamento e é touch, ou seja, cada vez mais é muito mais fácil passar do nosso hábito diário das novas tecnologias para o comando. Tem também algo que é completamente inovador a nível de mercado,
que nós conseguimos ver no comando do Advancer quer o nível do depósito de combustível, ou seja, não temos que andar debaixo do reboque a ver se o depósito está cheio ou se está vazio, e por outro lado podemos controlar também a média de combustível gasto nesta carga, bem como a disponibilidade de combustível, por exemplo, em horas, até podermos entregar a carga ao cliente. O Advancer é uma máquina que vem de origem com 2 anos de telemática gratuita, em que o cliente pode usar para experimentar. A pessoa que está no escritório com acesso ao equipamento faz exatamente a mesma coisa que faz o motorista junto à máquina. Pode alterar o set point, ligá-la, desligá-la, ver toda a informação contida de nível de combustível, consumo, tudo isso. Pode alterar os tipos de carga, se vai carregar congelados, se vai carregar frescos, se vai carregar produtos sensíveis. Também pode ser feito de forma remota, sem necessidade que o motorista esteja presente. E esta tomada aqui será para o quê, Silvino? Esta tomada, estes motores têm a questão diesel e a questão elétrica, ou seja, sempre que não estejam em estrada em que é necessário fazer uso do motor diesel, estando ou à espera de carregar ou descarregar, ou se ficarem dentro de um armazém de um cliente, pode ser ligado à corrente elétrica, não sendo necessário estar a gastar gasóleo. Trabalha em elétrico. Okay. Portanto, é quase como se fosse aqui um híbrido, não é? Aliás, tem de ser ligado a construção dele é mesmo essa, é uma construção híbrida, porque ele pode se alimentar a diesel quando na estrada e a elétrico quando parado. E eu recordo-me também que no arranque ele refrigerava muito mais rápido. Não era que eu lembro que chegou aqui a fazer uma vez esse Esta máquina teste. tem o pull-down mais forte e o caudal de ar. O que é o pull-down? O pull-down é a baixa de temperatura, ou seja, imaginemos, nós quando colocamos a mercadoria temos a caixa a 20 ou a 25 graus e queremos que ela venha para 15. O pull-down é exatamente esse, o caudal de ar que é colocado para atingir o set point que nós pretendemos. Por outro lado, tem também, para além da questão do pull-down, o caudal de ar mais comprido. Passa a expressão. Neste momento, esta máquina consegue projetar o ar a 15,60 metros. Tendo em conta que os reboques em Portugal têm 13,60 metros, estamos a falar de cerca de 2 metros de diferença face à capacidade que ela tem e o caudal que necessita. Se aliarmos isto à outra questão de ser possível programar, ou seja, nós podemos fazer uma carga de Porto para Paris com ultracongelados, temperaturas menos 20, menos 25, quer que seja. Então nós programamos a máquina de forma em que ela tenha uma incidência maior na questão térmica e menos na questão da ventilação. Se porventura de retorno nós trouxermos uma carga mais sensível, como frutas, legumes ou outras, nós podemos colocar outra programação na máquina para transporte de produtos sensíveis. Então ela aí já dá um maior ênfase na circulação do ar e menos na questão térmica. A partir do momento que nós conseguimos programá-la para que ela faça o frio, passa a expressão, em função do tipo de carga, ela vai gerir de forma eficiente quer o consumo de combustível, quer o consumo de energia, o que nos leva aos tais 70% de eficiência que falámos antes. Sim. Falou-me aqui em sistemas inovadores, temos aqui tecnologias também que são únicas, isto depois vai se refletir no preço, não? É assim, nós costumamos dizer que a nossa oferta de valor é superior ao mercado. A oferta de valor não se esgota no preço da máquina. Ou seja, nós temos que calcular, por um lado, o valor de compra da máquina, mas também tudo aquilo que ela nos proporcionará em termos de eficiência, de eficácia e de poupança ao longo da vida útil. Ou seja, é uma máquina que poderá eventualmente ter um custo mais elevado quando da compra, pode ser que sim, pode-se dizer que não, mas se formos calcular todos os parâmetros, consumo energético, eficiência, qualidade do transporte dos produtos, qualidade dos produtos a quando da entrega ao cliente final, outro item que não é de menos importância é o quanto depois vai valer a máquina, a quando, por exemplo, de um cliente que queira vender o equipamento como usado, quanto é que valoriza ter um equipamento Advancer ou um outro equipamento qualquer. Se formos a juntar todos esses itens, sim, a nossa proposta de valor poderá ser elevada, mas é a melhor proposta de valor, isso não tem dúvidas nenhumas. Muito bem. Vimos a solução para grandes dimensões, portanto, para o semi-reboque, e agora temos aqui uma solução menor. Ajude-me a compreender esta solução, Bruno. Para que tipologia de transporte será? Quais é que são as especificações? Como é que funciona este equipamento? Muito bem, tal como o nome indica, acionado a motor do veículo, ou seja, não se alimenta de combustível diretamente, mas sim do motor do carro. Ok, isto é um equipamento acionado, será isso? Acionado, exatamente. Okay.
ok? Este levará um kit adapter. E o que é um kit adapter? Kit adapter é o que faz a ligação entre o motor e o equipamento frio, o que aproveita a potência que sai do motor para fazer alimentar o equipamento em si e ele próprio fazer o frio. Okay. Ou seja, temos aqui neste caso um furgão, não é? Temos um furgão. E ele vai encaixar na parte de cima? Nesta gama nova que estamos a ver aqui, que é o VX, ele pode ser montado na parte frontal ou na parte topo de um furgão, por exemplo. Okay. Estamos a falar de veículos que, por norma, estarão entre os 3.500 kg e os 7.500 kg. Ou seja, neste caso ele tem aqui uma caixa de carga transformada, mas se fosse um furgão tradicional, digamos assim, ele pode ir na parte de cima do furgão. Até então, com este intervalo de potência, seria impossível montar no topo de um furgão. Neste momento, com esta gama nova, e isso é uma das grandes vantagens desta gama, é precisamente poder, essa versatilidade no momento de montar, poder montar na parte frontal ou em cima de um furgão, por exemplo. Okay. Quando diz potência, estamos a falar para aplicações do quê? Para congelados, refrigerados? Com este tipo de equipamentos, temos uma versatilidade também de produtos a ser transportados. Estamos a falar que o cliente pode transportar congelados, pode transportar frescos, pode transportar em temperatura positiva. Cada vez que há uma abertura de porta, há uma entrada de uma temperatura estranha, aquilo que já lá está, que pode interferir com a qualidade dos produtos que são transportados. Hoje em dia, cada vez mais, com os índices de qualidade cada vez mais rígidos, é uma temperatura que tem que ser mantida em todo o seu transporte. Daquilo que eu conhecia dos equipamentos da Thermo King, parece-me que a versão anterior era um bocadinho maior, ou não? Sim, em particular, este equipamento que é o V600X, o anterior era o V600, estamos a falar que em dimensões, em altura, este está com 28 cm de altura e o anterior vinha para os 45. É quase metade. É quase metade. E na parte do peso são 50 kg menos a transportar, a criar resistência ao rolamento, que também indiretamente estamos a falar do consumo de combustível. Sim. Existe uma menor resistência ao rolamento, existe menos carga a deslocar-se e até para o cliente pode carregar mais produto consoante aquilo que transportar. Cada vez mais também apertam, e uma das perguntas iniciais de um transformador, de um carroçador, como nós costumamos chamar, é quanto pesa o equipamento. Cada vez mais é o peso por eixo. Há exigência enorme, eles próprios têm que fazer os seus cálculos para tudo bater certo, mas a própria potência, estamos a falar de, consoante se levar frescos ou congelados, uma média de 10% superior ao seu antecessor. Então consegue menos peso e consegue ainda mais, mais potência. Os avanços tecnológicos são mesmo isso, e a Thermo King, também por ser uma marca premium, tem que estar sempre na linha da frente em tudo o que são avanços tecnológicos e ouvir muito as necessidades de cada mercado. E hoje em dia o que se fala, peso, também a parte do design, a parte estética. Sim, sim. E a performance. Sim. Por falar em parte estética, eu costumo ver este motor em frio aqui está, vamos chamar assim, em cunha para baixo, não é? Sim. Mas eu já vi alguns em cunha para cima. Isto pode ser montado ao contrário? Ou... Sim. Isto incide precisamente naquilo que estávamos a falar, que é na versatilidade da montagem. Ou seja, este equipamento pode ser montado na parte frontal do veículo ou na parte superior, no teto de um furgão, por exemplo. Então pode funcionar, digamos assim, ao contrário, ou seja, com a cunha para cima. Sim. Aliás, deve. Neste caso estamos a ver um equipamento que é de montagem frontal, daí estar assim. Se fosse em cima, para acompanhar todo o tamanho aerodinâmico do veículo, num furgão, a cunha seria exatamente ao contrário. E depois como é que funciona em termos de aplicações, Bruno? Isto é um equipamento standard que dá para tudo, ou isto é quase que um fato feito à medida? É um fato totalmente feito à medida, porque depende da exigência da mercadoria a ser transportada, do seu intervalo de temperatura, da sensibilidade até do produto. Pode transportar congelados, terá que exigir obrigatoriamente uma potência superior do que alguém que transporta um fresco. Este é o V600X. Correto. Ou seja, se o cliente tiver o congelado, vai ser o V700 ou não? Vai ser dentro do V600X, uma especificação diferente. Exatamente. A própria designação do equipamento, se tem motor elétrico ou não, o que nós chamamos de estrada e garagem, ou seja, se o equipamento só funciona quando o veículo estiver a trabalhar ou se, parado no parque do cliente, pode estar carregado e a funcionar diretamente ligado à corrente. Aí ele pode ser ligado à corrente? Exatamente. Sim, isso era uma função que já existia nas nossas gamas anteriores, mas para essa tipologia de equipamentos associados a um motor de veículo
pode ser selecionado essa opção também, porque motor elétrico exige que o equipamento seja também mais pesado. Se o cliente não necessita ou não valoriza esse tipo de característica, retiramos, é menos peso que transporta e terá um equipamento mais adequado à função que deseja. Comparativamente com todas as vantagens que ele traz, o preço é similar à gama anterior. E esta adaptação, que estávamos a falar há pouco, tem que ser feita quer em termos de tipologia do equipamento que o cliente vai escolher, quer depois em termos da viatura em si. Né? Porque cada viatura tem a sua montagem e terá a sua especificidade. Exatamente. E se calhar vou falar com o seu colega agora, Tiago, que vai me ajudar nesse sentido. Com certeza, estará em boas mãos. Obrigado. Já vimos aqui as várias características deste acionado, mas depois a montagem já é aqui um serviço diferenciado também, não é, Tiago? É verdade, Eduardo. Sem dúvida. E uma curiosidade muito interessante que existe nesta gama é que realmente a gama que é a gama para menores dimensões, para carro de viaturas de menores dimensões, é bem mais complexa de instalar do que a gama de semi-reboque. Que interessante. Pensei que o maior fosse mais complexo. Pois é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Mas também este acaba por ter aqui uma interferência na viatura maior, não é? Exatamente. Seja, a complexidade da montagem também exige aqui um conhecimento diferenciado. Completamente. E daí nós termos uma equipa, e temos que ter efetivamente uma equipa muito formada, com um alto nível de formação, pois tem de ser uma equipa capaz de ter conhecimentos mecânicos, de eletricidade, de refrigeração, para conseguir instalar um equipamento, seja ele acionado ou de semi-reboque ou mesmo um autónomo de caminhão. Até pela variedade que existe de viaturas disponíveis, não é? Quer variedade na vossa gama em termos de motores de frio, exatamente, quer depois temos aqui por exemplo uma VEC dele, mas pode ser uma Mercedes, pode ser uma Ford. Pode ser qualquer marca. Bom, e aqui também certificações na área, não é? Sim, exatamente. A nossa equipa técnica, por exemplo aqui na Frigicol Portugal, e assim como em toda a nossa rede, é uma equipa muito formada, com muitas horas de formação já da Thermo King, certificadas pela própria Thermo King, sim, que a Thermo King obriga a que exista uma certificação da marca para poderem manusearem equipamentos durante o período de garantia, etc. Assim como também na parte do manuseamento de gases fluorados, para podermos manusear. São gases perigosos, não é? Exatamente, são gases com um índice de aquecimento global elevado e que os técnicos têm de ter a sua certificação em dia. Estávamos a falar ainda há pouco da montagem, mas é muito mais do que a instalação, não é? Exatamente. Começa tudo por aí, pela montagem, mas pronto, depois efetivamente temos toda uma panóplia de serviços que realizamos nestes equipamentos, sejam eles acionados, autónomos diesel ou semi-reboque, desde manutenções preventivas a manutenções corretivas, a serviços de assistência móvel, onde temos também viaturas, nós e os nossos serviços, serviços de assistência móvel fora das instalações da Frigicol, e também um sistema de 24 horas, que dado a importância da carga que os nossos clientes transportam, é necessário muitas vezes haver uma equipa de prevenção para acudir a que horas for, 365 dias do ano. E como é que está em termos da rede Thermo King? Estamos aqui na instalação da Frigicol, mas depois ela tem uma rede espalhada por todo o país, não é? Nós como marca temos instalações próprias, temos uma equipa própria, depois temos uma rede que em Portugal se espalha por mais 11 serviços, serviços autorizados Thermo King, desde a Póvoa do Varzim a Vila Moura, ou seja, percorremos todo o território nacional, mas também, se olharmos num prisma ibérico, sem dúvida, se em Portugal já o é, a nível ibérico temos a maior rede de serviço da cadeia de frio, com mais de 90 pontos no conjunto de assistência que o cliente pode recorrer. E como é que o conhecimento é distribuído através de toda esta rede? Estamos a falar aqui de uma área extremamente técnica e de um produtor internacional, que é a Thermo King, não é? Exatamente. Toda esta comunicação existe através de um departamento técnico, que muito nos orgulhamos de ter e que acreditamos ser diferenciador aqui entre as marcas que existem no mercado, pois temos um departamento técnico especializado somente em dar este suporte e esta formação a toda a rede, assim como formações específicas também para clientes, também o fazemos a nível de boas práticas e de manuseamento do equipamento para tirar efetivamente o melhor rendimento. Passando um bocadinho de serviço para o concreto e para o menor, de serviço para peças, como é que funciona depois a vossa área de peças? Temos um armazém aqui, no Carregado, onde nos encontramos, na Frigicol Portugal, onde temos mais de 2000 referências só Thermo King em stock. Se tenta sempre ter o mínimo de stock possível, nós não. Nós temos mais de 2000 peças
com estoque imediato, com entrega imediata. Depois também temos o nosso armazém central em Barcelona, que rapidamente, com alguma coisa mais específica e que não tenha grande rotação, também conseguimos entregar ao nosso cliente num prazo de 24 horas. A Thermo King também disponibiliza uma plataforma de telemática, tracking, onde o cliente consegue interagir, não só visualizar a sua frota em tempo real, através de um smartphone ou de uma plataforma no website, mas também interagir. Também é possível, mediante o pacote que pretender, poder interagir com a própria máquina. A Thermo King assume aqui um papel primordial nesta área da telemática, tendo em conta que de todas as marcas que existem de frio transporte foi a primeira a desenvolver este tipo de ferramenta e hoje largamente utilizada por esta Europa fora, e Portugal não é exceção. Frigicol é uma empresa familiar espanhola com mais de 60 anos de atividade. É uma empresa pioneira na implementação de soluções tecnológicas de marcas líder mundiais de várias indústrias. Neste caso estamos aqui a falar da Thermo King, estamos a falar da unidade de negócio de transportes, que é a principal unidade de negócio da Frigicol, mas temos outras áreas de negócio, nomeadamente eletrodomésticos, hotelaria, climatização, tudo sempre com a representação de produtos de marca premium e com todo a cadeia de serviço, ou seja, vendemos o produto e prestamos a assistência. Em Portugal, a Frigicol está já há mais de 30 anos, sempre com uma presença própria, com as suas equipas próprias, e ao longo destes anos temos desenvolvido o negócio nestas várias áreas. Nós estamos aqui no edifício da nossa sede, onde temos a nossa equipa, que era administrativa e onde também de Customer Service, de suporte financeiro, que está localizado exatamente ao lado da oficina, onde vocês estiveram. Nós estamos localizados aqui no Carregado, porque é o principal eixo logístico da zona sul da Grande Lisboa, e foi aqui que a empresa decidiu na altura ficar implementada, e estamos próximos dos principais players na área do frio da refrigeração. A Frigicol é a Thermo King na Península Ibérica, ou seja, nós somos a marca aqui diretamente no terreno, que é algo que nos dá bastante orgulho, que é algo que nós acarinhamos com muita força, porque realmente gostamos de estar presentes nós. Toda esta equipa, toda esta estrutura que vem aqui é uma estrutura própria da Frigicol. Como o Tiago falou anteriormente, temos uma rede de assistência vasta, será a maior rede de assistência de equipamentos de frio de transporte em Portugal, é da Thermo King, é da Frigicol, sendo que o principal ponto que temos de assistência é este nosso, onde nós estamos agora, que é a nossa oficina. A Frigicol acaba por ser este grupo de pessoas que trabalham diariamente para estar junto dos clientes, porque apesar de termos tudo bastante parametrizado, cada vez mais digitalizado, há sempre aqui a questão, e nós trabalhamos com marcas de transportadores, nós trabalhamos com uma área logística de transportes, em que as coisas acontecem e nós temos que ser capazes de dar uma resposta. Trabalhamos com produtos muito importantes, produtos perecíveis, e temos que ser capazes sempre de estar prontos para responder às necessidades dos clientes. E isso a equipa de Frigicol tem feito ao longo dos anos, são sem dúvida a principal peça da Thermo King, digamos assim, porque lá está, nós representamos produtos premium, produtos de qualidade única, e somos líderes de qualidade, somos líderes nos mercados onde trabalhamos, e também as nossas pessoas e as equipas acompanham essa exigência, quer as marcas têm, quer os nossos clientes também têm. Temos vindo a crescer, temos vindo a renovar também, nós temos pessoas na empresa com mais de 25 anos de casa e temos pessoas com 5 meses de casa. Temos um misto de experiência, de sabedoria, com dinamismo e sangue novo, e é isso também que nós queremos, porque queremos fazer a Frigicol do futuro e fazer a Frigicol crescer cada vez mais.